Olá, chegamos com o ADV Jus. Estamos abrindo um importante espaço para o debate sócio-jurídico com apresentações simultâneas na TV e na internet. Temos também nosso jornal eletrônico. Semanalmente abordaremos, juntamente com advogados e profissionais de diversas áreas, assuntos do seu interesse. Você pode também participar do nosso programa enviando-nos um e-mail. O nosso endereço eletrônico é programa@advjus.net. programa@advjus.net. Se você quiser ser um parceiro aqui do nosso programa, pode também entrar em contato pelo telefone 3624-8774. ADV Jus, estamos no ar. Fique com a gente e voltamos na sequência. ADV Jus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Seja nosso parceiro. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito, aqui mesmo no canal 20 da NET. Você também pode nos acompanhar em tempo real pelos sites advjus.net ou canal20.com.br. Anuncie aqui. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. Anuncie aqui. Quem não anuncia não é visto, é esquecido. ADV Jus. Entre em contato pelo 3624-8774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Ok, honrosamente estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Luiz Roberto Silveira Lapenta. Ele é advogado de longa data já, foi por 2 oportunidades presidente da ARP, da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Tem, evidentemente, uma ficha de serviços prestados em nome da advocacia, o que nos deixa muito feliz em recebê-lo aqui nos estúdios do ADV Jus. E logo de cara eu quero já saudá-lo, cumprimentando o doutor, falando que estamos aí passando pelo 11 de agosto. Não é isso, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu devo agradecer desde logo o honroso convite para estar participando desse programa, não é? Está tendo a oportunidade de me comunicar com os companheiros advogados que certamente assistem ao programa. E já desde logo mesmo dizendo que esse mês de agosto, o 11 de agosto, é de muita festa para a advocacia. Inicialmente marcada a data como aquela em que foram criados os primeiros cursos jurídicos do Brasil, ela se transformou efetivamente no Dia do Advogado. Esse é um dia em que os advogados esquecem um pouco os códigos, esquecem os processos e realmente revivem momentos de felicidade, momentos de alegria para se ligarem aos colegas. É uma situação um pouco complicada e isso é interessante a gente dizer também, porque o advogado vive em permanente combate de outro advogado, não é? Ambos advogados, embora defendendo interesses de terceiros, mas se digladiam, na verdade. E é importante que, vez ou outra, se reúnam para comemorar, para festejar, porque, na verdade, eles estão ambos procurando a justiça por meio do direito. Só não pode se apaixonar pela causa, né, doutor? Não, o advogado não pode casar com a causa, ele tem que aplicar todo o denodo, todo o empenho na causa, mas terminada a causa, a vida continua, os colegas permanecem e são sempre ambos defensores da justiça, buscam a justiça por intermédio do direito, que não deixa de ser o instrumento da justiça. Sem dúvida. Eu só quero completar aqui, para dar a ficha do nobre colega, o Dr. Luiz Roberto Silveira Lapenta. Ele atende clientes e amigos, viu, gente, na rua Manuel, em Boaba da Costa, aqui pertinho, aqui na Lagoinha, né?
e ele é especializado em causas cíveis e trabalhistas. No programa de hoje queremos falar então também um pouquinho, além do 11 de agosto, do Dia do Advogado, vamos voltar um pouquinho. Eu quero aproveitar, abusar um pouquinho do meu nobre colega aqui, que começou o exercício da advocacia um pouquinho antes, ele é um pouquinho mais experiente que a gente. Eu gostaria, doutor, de saber assim, um paralelo seu mais ou menos, para que os nobres, ou principalmente os novos advogados, saibam como era e como é o início do exercício da advocacia. Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás e hoje, quais são as principais diferenças que o senhor verifica? Veja bem, realmente eu sou da década de 60, eu me formei na década de 60 e comecei a advocacia nessa época. Já trazia comigo uma pequena experiência por haver trabalhado como auxiliar de cartório em um tabelionato, em comarca da região. E, na verdade, noto grandes diferenças. O curso de Direito, à época em que eu frequentei, era um curso muito teórico. Havia realmente aprofundamento na teoria das diversas áreas da advocacia. Na sua época? Não, na minha época já não existia mais o latim no vestibular e nem mesmo eu, pessoalmente, tive aula de direito romano. Mas turmas, pouca coisa anteriores à minha, realmente tiveram que se submeter a curso de direito romano. Alguns requisitos a gente pegou com professor de direito civil, tudo isso, não é? Mas, na verdade, havia esse aprofundamento na teoria do direito. Você estudava direito, não estudava para ser advogado. Sim. Pois bem, hoje os cursos que talvez não se empenhem nesse aprofundamento da teoria, mas se preocupam, de uma certa forma, com o preparo dos acadêmicos de direito para o exercício da advocacia. Até porque também não era da minha época, foi criado depois o exame de ordem, não é? Esse exame de ordem me parece... Hoje é o terror. É o terror do acadêmico de direito, mas de muita importância, porque dado a criação indiscriminada de escolas de direito, o nível do ensino de direito realmente ficou inferior, deixou a desejar. Então, e na medida em que ao advogado vai ser entregue o interesse de todo cidadão, o interesse do Estado, o interesse das empresas, não é? É necessário que se imponha a ele o preparo adequado para tanto, não é? Pois bem, então, eu noto essa diferença que hoje o advogado, ao se formar, ele já tem alguma experiência, já tem alguma condição de efetivamente advogar, não é? Essa é uma diferença. O direito é uma ciência que é obrigada a evoluir porque é muito dinâmico, porque ele decorre dos costumes, da vida da sociedade de uma forma ampla, não é? Então, à medida em que os costumes vão evoluindo, vão se modificando, o direito também tem que se adaptar. A par disso, veio a informatização, não é? Que hoje é um grande instrumento auxiliar para o trabalho da advocacia, de um modo geral. É isso mesmo. A digitalização, né, a era digital que está chegando aí, nós vamos falar já aqui com o companheiro Dr. Luiz Roberto Silveira Lapenta, e eu já quero emendar uma pergunta para ele refletir e depois falar para a gente. Se ele acha que com a chegada da digitalização, o que eventualmente agiliza muito, e o advogado também no seu escritório, ele trabalha com a parte digital. Se ele acha que agora o advogado trabalha mais e produz mais, ou se naquela época
a época da máquina de escrever, da calculadora, se rendia mais. Ele vai falar já já conosco aqui no ADV Jus. Nós voltamos já já. ADV Jus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Seja nosso parceiro. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito, aqui mesmo no canal 20 da NET. Você também pode nos acompanhar em tempo real pelos sites advjus.net ou canal20.com.br. Anuncie aqui. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. Anuncie aqui. Quem não anuncia não é visto. É esquecido. ADV Jus. Entre em contato pelo 3624-8774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Ok, voltamos com o ADV Jus. advjus.net é o nosso portal na internet. Se você quiser participar conosco dos próximos programas, você pode enviar a sua pergunta por e-mail e participar dos próximos programas. Você também pode ser um parceiro do advjus.net ou apenas ADVJus, que é o programa aqui da TV, ligando para o 3624-8774. Hoje estamos recebendo nosso companheiro Dr. Luiz Roberto Silveira Lapenta. Eu havia perguntado para ele qual é a diferença, como que fica. É mais difícil antes da era digital ou agora na era digital? Quando é mesmo, doutor, que a gente trabalha mais? Trabalhava ou trabalha? Bom, a pergunta, embora um tanto complexa, eu me permito externar a minha opinião no sentido de que hoje é mais difícil trabalhar. Talvez, mecanicamente, fosse mais difícil a época em que você tinha que se utilizar de uma máquina de escrever, nem sempre uma máquina elétrica, eletrônica, às vezes uma máquina com dificuldades, inclusive para você trocar, rebobinar, exatamente, usar papel carbono para as cópias das petições. No entanto, a informática, se o computador evoluiu nesse sentido e facilitou um pouco esse trabalho mecânico, na verdade o exercício da advocacia hoje é muito mais trabalhoso, muito mais dificultoso. E são várias as razões para que eu assim entenda. Inicialmente porque eu já me permitiria estar avançando na conversa, não sei se é interesse do programa em que a gente fale isso, mas a própria morosidade dos cartórios impõe o comparecimento quase que cotidiano do advogado no balcão dos cartórios para tentar fazer com que os seus processos, os processos de seu interesse tenham um andamento um pouco mais célere. Não é? Na verdade, na época em que eu advogava, os prazos contidos no Código de Processo eram respeitados por todos, por juízes, promotores e, sobretudo, pelos servidores da Justiça. E hoje, na verdade, está pelos advogados. Só o advogado é que é obrigado a cumprir prazo. Não é? Pois bem, e são várias outras circunstâncias que me levam a afirmar que hoje o exercício da advocacia é mais difícil. O advogado hoje tem que fazer cálculo, o advogado hoje tem que se utilizar da internet para fazer um procedimento perante a Receita Estadual para recolhimento de tributos alusivos à transmissão de bens. O advogado é obrigado a carregar... Na área trabalhista fazer na área trabalhista, exatamente. Na verdade, isso tudo era feito de uma forma com que o processo tivesse um andamento muito mais célere, não é? Os servidores, existia um contador judicial encarregado de fazer o cálculo, existia o depositário judicial. Isso que é uma questão que, inclusive, eu já tive algumas pessoas que me escreveram, mandaram um e-mail perguntando: doutor, a gente evidentemente tem o conhecimento, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Interessante, né? Hoje parece que se instituiu
a figura do perito, né? O contador judicial realmente, sei lá, talvez uma década para cá, ele fica como se fosse uma figura decorativa, porque praticamente tudo é o perito, na área civil principalmente, né? O advogado é obrigado a apresentar o cálculo, né? E a outra parte lá, se quiser que impugne ou então apresente o cálculo. E aí deu uma divergência que poderia muito bem ser dirimida através do cálculo do perito. Ele é o oficial de confiança do magistrado e isso nem sempre acontece, não é assim, doutor? Exatamente, exatamente. Eu acho que tudo isso dificulta o exercício da advocacia. E eu gostaria de abordar um outro aspecto, que é a questão da elaboração das petições, a elaboração dos trabalhos propriamente do advogado, em razão da amplitude do direito nos dias atuais, não é? O direito, como eu já disse, é uma ciência que evolui de acordo com a evolução da sociedade e há uma amplitude imensa hoje de questões que são submetidas ao advogado e ele deve se preparar para, se for o caso, levar as questões ao conhecimento e exame da justiça. Ele tem que estar preparado para todas as eventualidades, não é isso, doutor? Inclusive o doutor Luiz Roberto Silveira Lapenta, que milita principalmente no Foro Civil e Trabalhista aqui em Ribeirão Preto e região, ele nos falou uma coisa que praticamente ocorre com a grande maioria dos advogados do interior. Nós fazemos mais ou menos aí uma espécie de clínica geral, não é isso, doutor? Exatamente. Eu costumo dizer em ambientes mais restritos que realmente eu sou um advogado que atua como um especialista em generalidades e mais que isso, eu trabalho não por atacado, mas no varejo, que realmente, como advogo muito para a pessoa física, cada caso é um caso, cada caso precisa ter uma petição especificamente elaborada para eles. É isso mesmo. Nós vamos voltar já já com o ADV Jus. Tá muito bom, não perca. Até já. ADV Jus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Seja nosso parceiro. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito, aqui mesmo no canal 20 da NET. Você também pode nos acompanhar em tempo real pelos sites advjus.net ou canal20.com.br. Anuncie aqui. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. Anuncie aqui. Quem não anuncia não é visto, é esquecido. ADV Jus. Entre em contato pelo 3624-8774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Ok, neste último bloco, voltamos com o companheiro, o advogado do Dr. Luiz Roberto Silveira Lapenta. Nós vamos falar um pouquinho agora de atualidade. O tema da moda é o julgamento do mensalão. Doutor, nós estamos presenciando na mídia que praticamente a maioria dos advogados que vão lá estão sendo taxados de papagaio, de reprise. Inclusive o próprio ministro Joaquim Barbosa, ele se referiu em tom bem pejorativo lá a alguns advogados, falando que uma defesa simplesmente repetia a outra. Mas acontece que são os mesmos crimes que estão sendo imputados àqueles acusados lá. Ele deveria ter um pouquinho só mais de ética. O senhor não acha assim, doutor? Na verdade, o que se vê é o seguinte, a mídia dando total cobertura ao julgamento do chamado processo do mensalão, tem exposto todas as pessoas ao conhecimento público, coisa que não é muito normal. Julgamento no Supremo, notadamente, é um processo muito técnico, embora a decisão quase sempre passe
pelo âmbito político, não é uma decisão tecnicamente falando, mas o julgamento em si é um ato técnico. Certamente. Pois bem, então as pessoas têm demonstrado assim, uma disposição de pré-julgamento, de querer condenar todo mundo, o que é fácil de se entender. Né? É temerário, mas é fácil de se entender. Certo. Pois bem, os advogados estão cumprindo um papel imposto pela própria Constituição Federal. A Constituição declara que o advogado é elemento essencial para a administração da justiça. E como tal, eles estão desempenhando esse papel lá. E mais que isso, a própria Constituição Federal diz que ninguém pode ser julgado sem ter direito à defesa. E essa defesa é obrigatoriamente feita por um advogado. Daí a razão de que os advogados estejam lá defendendo os seus clientes. Se em muitas coisas eles são até repetitivos, a verdade é que as imputações feitas aos seus clientes é que são repetitivas. Basta olhar no jornal e você vai verificar que todos ou quase todos os acusados formação de quadrilha, organização de quadrilha e formação de quadrilha e não sei mais o que, tudo igual, não é? Alguns têm alguns crimes a mais, outros menos, mas de um modo geral a acusação é idêntica para todos. Daí a razão de que na defesa também possa ser repetida alguma coisa. No entanto, têm agido os advogados com total respeito à lei, às regras, ao tribunal e até à nação. Eu pelo menos não tomei conhecimento de nenhuma atitude de advogado que tivesse passado por cima de qualquer regra ou tenha desrespeitado qualquer pessoa que fosse. Pois bem, resultado do julgamento, isso fica por conta do conjunto da decisão lá. Tá muito bem. Doutor, uma última questão, que é bastante polêmica, eu pediria que o senhor fizesse uma síntese para a gente. Nós temos aqui o advogado do deputado Roberto Jefferson, ele fez uma acusação muito pesada e ele imputou ao presidente Lula ser o chefe do mensalão. O que o senhor acha disso? Bem, existe uma regra que diz o seguinte, que quem acusa, quem levanta uma situação é obrigado a provar. Cumpriria a ele apresentar provas daquilo que ele falou. Na verdade, nesse ponto, ele só falou, ele não apresentou nenhuma prova. E certamente, ao procurador que ofereceu a denúncia contra todos, não pareceu que o presidente da República de então tivesse cometido ou tivesse participado de qualquer atitude ilegal. Ou pelo menos ele não vislumbrou condições de provar isso. Eu quero agradecer muito a presença do meu companheiro, meu colega de estúdio aqui no ADVJus, o doutor Luiz Roberto Lapenta. Luiz Roberto Silveira Lapenta, muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez puxando pela memória, lembrando alguma coisa aí dos meus 40 e tantos anos de advocacia e tendo a oportunidade de me comunicar com os colegas, expor o meu pensamento. E eu quero desejar ao senhor toda a felicidade aqui no programa, que realmente ele vem preencher uma grande lacuna para nós advogados aqui de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Ok, obrigado, doutor. Ok, chegamos ao final do ADVJus de hoje. Deixamos esta frase de Carlos Drummond de Andrade para você refletir. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Voltamos na próxima semana. Um abraço. Até lá.